E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a renovação na Câmara Municipal de São Paulo. Entrevista o Fernando Holliday, vereador eleito pelo DEM, com 48.055 votos. Fernando Holliday é líder do movimento Brasil Livre. Parabéns por sua eleição, 48.055 votos, uma votação muito expressiva. Mas eu quero começar, eu vi que o seu nome é Fernando da Silva Bispo. Eu perguntei na redação, quem sabia por que você chamava Fernando Holliday? Ninguém sabia. Então, eu tenho que te perguntar. Claro. Conte para mim e para o telespectador, por que você escolheu esse outro nome? Bom, primeiramente, boa noite, Maria Lídia, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome ele é muito comum, né, Fernando Silva. E quando eu entrei para o Movimento Brasil Livre, de fato, nós começamos a procurar algum nome, algum apelido, né, que pudesse chamar a atenção e se diferenciar dos demais. E eu sempre fui muito fã de Billie Holiday, né? Então acabei resolvendo fazer uma homenagem a ela com meu sobrenome. Olha, muito bom. Obrigada, Obrigado. Viu? Mas vamos agora às suas ideias, né, nesse universo da política, onde você ingressa com uma responsabilidade grande como essa, né? Sim. Que foi delegada a você pelos seus eleitores. Eu vi que no dia da apuração dos votos, quando terminou e que você viu que estava eleito, você fez ali uma espécie de um pronunciamento, eu não sei dizer, acho que você devia estar na sede do Movimento Brasil Livre, alguma coisa assim, eu suponho. Mas achei muito interessante. Primeiro que você disse que era um dia histórico, era o início de uma nova página em que os políticos velhos começavam a ser expurgados e que a juventude chegava e entrava na sociedade com um discurso de liberdade e independência. Eu destaquei isso. Sim. Então eu quero saber que causa você vai defender ou que causas para evidenciar que o seu mandato de fato vai ser inovador na Câmara de São Paulo. Bom, Maria, acredito que o primeiro de tudo é dando o exemplo, né? E mesmo já na minha campanha eu dei o exemplo sendo completamente transparente. Divulguei todos os meus gastos de campanha, divulguei todas as doações que recebi semanalmente, inclusive antes mesmo do TSE fazer essas divulgações como já era previsto. E tudo isso de forma muito clara, não recebi nenhum centavo de dinheiro público e sempre conversando com o eleitor por meio da internet, que foi, inclusive, acredito, o meu maior meio de campanha. Então, para iniciar esse mandato na Câmara Municipal, eu quero justamente começar dando o exemplo. Vou fazer 2 cortes, né, de naturezas diferentes no meu próprio gabinete. Um corte de 20% no meu salário, só que o meu salário eu vou recebê-lo integralmente. E vou fazer esse corte de 20% doando para entidades de caridade todos os meses, os 48 meses do meu mandato, divulgando por meio da internet quais instituições eu doei, quanto eu recebi e também um outro corte na verba de gabinete. Hoje os vereadores têm cerca de R$140 mil de verba de gabinete, um valor exorbitante e exagerado, considero, e farei esse corte de 30%, só que neste caso esse dinheiro será automaticamente devolvido para o poder público. A partir disso, vou pautar a redução de custo dos vereadores dentro da Câmara Municipal, mas não somente isso. Quero também batalhar para que haja uma redução de impostos e redução de burocracia, principalmente para o pequeno comerciante que está nas regiões periféricas da cidade. Hoje, infelizmente, aqueles que são mais pobres encontram uma dificuldade enorme de abrir o seu pequeno negócio, tem uma série de requisitos que pouquíssimos conseguem cumprir, além, claro, de terem de pagar diversas taxas e diversos impostos. Começa mesmo com um empenho em ações que certamente não serão fáceis. Não serão. Bom, agora, você falou, você arrecadou pela internet? Você não teve verba do DEM, o que eles recebem do fundo partidário? Não foi nada para você? Não, não recebi absolutamente nada de fundo partidário. Eu divulguei a conta para doação por meio da internet e pessoas que já ajudavam o movimento, né, pessoas físicas, portanto, que já doavam para o movimento, também passaram a doar para a minha campanha e arrecadei cerca de R$50 mil, que foi justamente os gastos que eu tive na campanha. Fazendo ali a continha pelos votos, eu tive um dos menores custos votos dessa eleição, cerca de R$1,09 por voto. Foi mais uma campanha no universo virtual?
A campanha... Como o Movimento Brasil Livre, né, organiza todas as ações de vocês, tudo isso através de redes sociais, dos blogs, etc. A campanha também foi assim? Sim, internet? As nossas manifestações, né, as manifestações contra o PT, principalmente na Avenida Paulista, foram todas elas divulgadas por meio da internet, o Facebook principalmente, e assim foi a nossa campanha, não só aqui em São Paulo, mas também por todo o país. Bom, agora, você acha que você foi eleito por essas ideias que tem sim um toque inovador? Ou você teve a sorte e surfou na onda antipetista, que também é alguma coisa que bate com aquilo que você pensa e expressa? Sim, na verdade o próprio Movimento Brasil Livre ele não nasceu somente para ser um movimento antipetista. Na verdade a ideia inicial era ser justamente um movimento liberal que levasse pessoas para dentro das instituições e que defendessem essas ideias. Então na verdade é um projeto de longo prazo desde o início, né? Acredito que a minha eleição é o primeiro passo para isso, mas claro, houve toda uma onda antipetista, inclusive as manifestações por todo o país demonstraram isso. E, claro, ajudou na minha eleição, mas acredito que é todo um conjunto, né? Um conjunto de ideias e também de toda uma história que não começou agora, começou há pouco mais, ou há quase 2 anos atrás. Bom, agora, Fernando, você é uma pessoa que expressa ideias que geram polêmica, e não são poucas. E dentre elas, eu me preparei para a nossa entrevista e vi muitos vídeos, vi entrevistas suas, assim, eu vi assim, ideias que você defende. Por exemplo, eu vi que você fala com muita clareza que é contra o Dia da Consciência Negra. Isso chama a atenção, Sim. que você é uma pessoa de origem negra. E você é contra o Dia da Consciência Negra, que é um dia de chamamento para a reflexão, de uma luta contra o racismo, o preconceito. Por que você é contra o Dia da Consciência Negra? Na verdade, eu acredito que o mais estranho é as pessoas já partirem do pressuposto, né, de que por ser negro eu devo defender o Dia da Consciência Negra ou mesmo as cotas raciais. Eu acredito que, na verdade... É por uma identificação, possivelmente, no meu caso, por uma identidade, uma coisa que poderia identificá-lo com uma causa, né, que poderia ser pessoal também, por uma questão de biotipo. Sim, sim. Né? Mas na verdade o Dia da Consciência Negra é justamente o contrário, né? O movimento negro hoje no Brasil, infelizmente, ele foi tomado por pessoas que acreditam serem donas da verdade, né? Não há pessoas dentro desses movimentos que de fato façam um questionamento da necessidade ou da eficiência de haver um dia para a consciência negra ou da necessidade da eficiência de haver cotas raciais. O que acontece é que nós temos uma data que homenageia um verdadeiro assassino que foi Zumbi dos Palmares. Inclusive, alguns historiadores dizem que o próprio Zumbi chegou a ter escravos, mas isso nunca foi questionado, a história deste sujeito, que pouco se sabe, pouco se conhece. E é um dia tomado por esses movimentos que, ao invés de combaterem o racismo de fato, além de terem um discurso vitimista que rebaixa os negros, faz parecer com que todos os negros fossem incapazes devido à sua história, e na verdade não é, e tenta combater o racismo colocando todo e qualquer negro como uma verdadeira vítima. Eu penso justamente o contrário. Eu penso que o melhor método de se combater o racismo é justamente alcançando o sucesso, alcançando os seus objetivos por meio dos próprios méritos, lutando para alcançar e trabalhando também para alcançar, e não simplesmente fazendo discursos ou nomeando esta ou aquela data. Agora vem uma outra questão, que são as secretarias, que têm um objetivo social, como a Secretaria da Mulher, Secretaria das Pessoas com Deficiência, ou mesmo a Secretaria dos Afrodescendentes. E você também já expressou, né, uma ideia de que elas são desnecessárias, que seria bom extingui-las. Aquelas que existem, porque nem todas existem. Sim. Você não acha que para grupos que carregam historicamente uma carga mais difícil no enfrentamento do preconceito e também na dificuldade desigual na luta
pela sobrevivência, que merecem uma atenção especial do poder público? Eu acho que, na verdade, há um erro aí, que é pensar que essas pessoas precisam de uma secretaria, de uma instituição governamental que cuide delas ou que tenha iniciativas para esses grupos, né? Ou para essas políticas públicas. Minorias. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que essas secretarias não têm nenhum programa eficiente, seja no combate ao racismo, no combate ao preconceito a homossexuais, por exemplo. Na verdade, essas secretarias têm servido para verdadeiros cabides de emprego. Eles têm instrumentalizado essas secretarias. Muitos têm status, mas na verdade não há nenhum programa sério, de grande abrangência, que combata de fato o preconceito sobre essas chamadas minorias, ou que procure de fato trazer igualdade. Muito pelo contrário, essas secretarias muitas vezes têm políticas segregacionistas. Mas elas deveriam melhorar e mudar ou ser extintas? Não, elas não deveriam existir, porque não há necessidade de haver uma secretaria somente para tratar dos negros, somente para tratar das mulheres ou somente para tratar dos gays. Acho que todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas de formas iguais perante o Estado e perante a lei. E acredito também, só para encerrar, que essas secretarias, além de não servirem para nada, fazem uma política segregacionista, separando a sociedade em classes, e esse não é um bom caminho. Fernanda, a última pergunta. Olhando para a Câmara, certo. Os analistas falam que a Câmara passa por uma renovação de 40%, 22 novos vereadores, tem mais mulheres e também gente jovem, como você. Você Sim. tem 20 anos, né, que é um espanto. Vereador e tudo isso realmente chama a nossa atenção. Eu quero ouvir de você, olhando para a Câmara, analisando o novo perfil da Câmara, você tem a impressão que a Câmara pode estar mudando para melhor? De fato, essas renovações indicam uma mudança. Mas a maioria das pessoas que ainda estão lá vieram por meio da velha política e nós não podemos ignorar isso. A maioria das pessoas que estão lá gastaram centenas de milhares de reais, se não milhões, para conseguirem o cargo que conseguiram, e se comparar, então, os números com a minha campanha, é um negócio quase que absurdo. Então, mas há passos iniciais nessa mudança, acredito que não somente na Câmara Municipal de São Paulo, mas por todo o país. O Movimento Brasil Livre elegeu cerca de 9 candidatos por todo o país, ou seja, foi a iniciativa liberal que mais elegeu candidatos este ano, e é um primeiro passo para a mudança na política, para essa renovação, acredito que não somente em São Paulo, mas no país inteiro. Agradeço muito sua entrevista e espero que você volte outras vezes, até para prestar contas, né? Com daquilo certeza. que você vai estar fazendo na Câmara Municipal. Uma boa noite. Obrigada, Fernando. Boa noite.